A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Jonas. Estou alegre por poder falar com os irmãos novamente. Quero aqui poder compartilhar aqui uma palavra da parte do Senhor, que se encontra aqui no Evangelho que Marcos escreveu, capítulo de número 16, verso 6, que diz assim: Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Meus irmãos, nós temos aqui um texto bem conhecido de todos. A primeira coisa que nós vemos aqui é que quem relata é Marcos. E Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Então, nós temos aqui Marcos relatando que essas mulheres foram até o sepulcro. É interessante notar que essas mulheres, elas foram contra o sistema da época. Elas foram contra a perseguição que havia sido desencadeada pela morte de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos relatar que os discípulos, neste momento, eles estavam escondidos. Eles estavam ali com medo da perseguição. Eles estavam com medo de serem mortos, assim como Jesus foi morto. A partir daquele dia da crucificação do Senhor, a esperança daquelas pessoas basicamente morreu. Aquelas pessoas ficaram ali extasiadas, pois elas esperavam justamente que Jesus fosse ali o Redentor. Eles não se lembravam mais que o Senhor havia prometido que iria ressuscitar. E essas mulheres, elas decidiram prestar mais uma homenagem ao Senhor. Elas se levantaram de madrugada e foram até o sepulcro para poder ungir o Senhor mais uma vez. Aí surge uma pergunta. Elas perguntam umas para as outras: quem vai nos ajudar a retirar a pedra que está na porta do sepulcro? A pedra é grande, é pesada, não tem como a gente tirar. Em Hebreus capítulo número 11, o verso número 6, a Bíblia vai nos dizer assim que sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, baseado nesse texto, nós podemos entender a seguinte coisa, que aquelas mulheres, pela fé, elas se levantaram e foram até o sepulcro. Elas não ficaram simplesmente sentadas, perguntando: e aí, quem vai ajudar a gente a remover aquela pedra? Mas elas foram até lá. E é interessante que quando a gente toma uma atitude, que a gente vai à casa do Senhor, que a gente vai cultuar ao Senhor, tudo é diferente. Não é a mesma coisa de ficar em casa, não é a mesma coisa de você ficar assistindo o culto ali pela internet, mas na casa do Senhor, quando nós estamos reunidos, é totalmente diferente. A presença de Deus se manifesta em nossas vidas. Olha só, aquelas mulheres tomaram ali uma posição, elas foram até o sepulcro. Quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós saímos da nossa zona de conforto, com certeza a nossa fé vai ser colocada em prática e a pedra vai ser removida e o milagre vai acontecer. A história vai nos relatar que aquelas mulheres, elas justamente presenciaram um fato inédito e elas viram um moço sentado à direita do local onde Jesus foi colocado, e o moço disse: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Essa história faz me lembrar da história de Bill Gates
e Gloria Gaynor. Este casal, irmão, eles na década de 60, no final dessa década de 60, aconteceu algo que veio prejudicar os Estados Unidos da América, a área da economia. Diz a história que havia a guerra do Vietnã e muitos americanos morreram. A economia estava abalada. As pessoas, elas tinham perdido ali a fé em Deus. E este casal estavam sofrendo com uma enfermidade. E ainda para completar a história, a mulher, a irmã Glória, ela engravidou. E a história vai nos relatar da seguinte forma, que justamente nesses dias aonde os jovens iam até as ruas fazerem protesto para o governo liberar o uso de drogas. E essa mulher, ela veio a se perguntar como que nós iremos criar a nossa criança nessa sociedade devassa. Como é que nós vamos sustentar pela situação financeira que nós possuímos? Não é suficiente. E diz a história que este homem, o William Bill, ele foi orar. E quando ele estava orando, Deus deu a ele um hino que diz assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso continuar no amanhã. O que aconteceu com aquelas mulheres foi justamente o que aconteceu com Bill e a sua esposa Glória, que acreditaram que Jesus Cristo é o Senhor e Ele ressuscitou, por isso nós podemos crer no amanhã. Eu deixo uma mensagem aqui para aqueles irmãos que estão aí com medo do coronavírus, que estão com medo da crise financeira, que estão escondidos dentro das suas casas, que deixaram de ir aos templos buscar a face do Senhor. Eu quero falar a essas pessoas que estão com medo dos decretos dos governadores: olha, irmão, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ele ressuscitou. E ainda se amanhã não houver um outro dia para a igreja, pode ter certeza de uma coisa: se não houver um outro dia, mas estaremos na glória, porque o Senhor há de ter arrebatado a sua igreja, pois a nossa nação não é aqui, mas sim nos céus, para a honra e glória do Senhor, porque nós temos crido nessa promessa. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar essa mensagem com alguém, em nome de Jesus. Amém.